Boa noite, pessoal. No dia de hoje falaremos sobre um tema que tem tudo a ver com a sequência de temas que temos abordado, que é sobre a quaresma e a renovação espiritual, principalmente. Então, é um momento onde a gente vai refletir bastante sobre essa linha de pensamento, que é uma linha de pensamento que a gente entende que é uma linha de pensamento cristã, mas é muito mais do que isso, tá? Tem muito mais história, tem muito mais aprendizados para a gente poder tirar sobre esses três principais, três principais palavras, que é o jejum, a oração e as promessas. Então, nós temos hoje no Brasil muito dessas três palavras, né, dessas três manifestações, e que tem tudo a ver com essa tradição católica e cristã que carregamos aqui no Brasil, e que é um dos cernes principais de diversas religiões no mundo. Então, falando em religião, nós vamos entender que o jejum, principalmente o jejum, ele tem muito esse caráter, né? Esse caráter de purificar. Deixa eu tirar minha imagem aqui, purificar o corpo e a mente. Sim, o jejum tem muito disso, né? De você ter esse momento íntimo, onde você vai fazer essa desintoxicação, né, do corpo e principalmente da mente. Tá? A oração ela entra mais como uma comunicação direta com o divino, é um momento onde você está a sós e você vai fazer toda essa reflexão com Deus, né? Você vai contactar o sagrado. E a terceira é as promessas ou também os votos, onde nada mais é do que essa aliança, né? Essa troca com o sagrado, onde você dá uma energia, né? Na verdade, você espera uma energia do sagrado e depois você o retribui como uma manifestação de agradecimento. Então, basicamente, a explicação de jejum, de oração e de promessas ou votos são essas três. Mas vamos passear um pouquinho, né? Vamos passear ali para a região, né? Para a região, para a nossa história. Então, nessa imagem, vocês estão vendo aí cinco gravuras. A primeira gravura da esquerda, ela retrata a Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia, que fica ali na região do Oriente Médio, lá havia muitas práticas religiosas, mas eram práticas de súplica, onde as pessoas faziam aquelas morredeiras, né, pedindo a Deus, Deus me ajuda, é, interceda por mim, pela minha família. Muito lamento também na Mesopotâmia, tinha muito isso. Também tinha várias confissões, também era uma prática muito recorrente, e tinha também rituais de penitência, onde a pessoa ela se autoflagelava. Até nessas tradições agora, né, nos dias de hoje, a gente tem algumas religiões que mexem muito com essa questão da penitência, do autoflagelo. Né? A gente não vê tanto, mas existe ainda. E lá na Mesopotâmia tinha um ritual chamado Akito, Akito com K. E esse ritual é muito assim, eu não vou falar interessante, mas era um ritual muito doido, porque o rei, sim, o rei, ele passava por uma humilhação. Então ele chegava ali junto à praça pública, ele tirava suas roupas e era o momento onde as pessoas jogavam coisas nele, ele sofria umas certas agressões e ele era obrigado a se joelhar diante de uma estátua de um deus que era o Marduk, um deus que era metade homem, metade águia, enfim. E ele era obrigado a se joelhar. Então, essa prática era uma prática de devoção, uma prática onde ele reconhecia que qualquer que sejam os pecados que ele praticava contra a cidade, contra o povo, viria retornar para ele. Doido, né? E na segunda imagem nós temos aqui os egípcios. Então, os egípcios, no antigo Egito, ele tinha também essa parte das orações, tinha muito sacrifício também, principalmente aos deuses, ao deus Ra ou ao deus Ísis, e eles pediam saúde, pediam proteção, pediam espiritualidade, tudo isso era um conjunto central ali dessa civilização egípcia. Na terceira imagem, nós temos os gregos. Então, na Grécia Antiga havia muito a questão dos jejuns também, rituais, mas eram rituais assim dirigidos aos deuses. Né? A gente vê que tinha vários deuses aí.
É só vocês assistirem aqueles filmes lá do Percy Jackson, né, o Ladrão de Raios, tem muito essa questão dos deuses, né? Então eles pediam muito essa questão dos deuses, essas orações eram mais para os deuses para interceder nas questões de crise, nas questões de guerras, na colheita, e também a questão de doenças, quando acontecia nas famílias das pessoas. E na quarta imagem nós temos Roma. Então na Roma também era comum que quando os deuses retribuíssem algo que eles pedissem, eles faziam oferendas, faziam grandes festas e também uma coisa interessante que eles faziam templos. Sim, então muitos dos templos eram eram retribuições a algumas graças que os deuses até então intercediam por um rei, por uma pessoa que tinha altos ganhos, tá bom? E na quinta imagem aí são os nossos povos americanos, mesoaméricos, enfim. A gente tem que nas culturas dos povos originários, dos indígenas aqui, que tinham práticas de penitências, mas não era muito parecido com as penitências encontradas no Ocidente. Tinha também sacrifícios, a gente olha lá naqueles povos, né, dos maias, dos astecas, muito essa questão do sacrifício também. Jejum, mas era um jejum ritual, e preces, mas toda essa parte de prece, de sacrifício, era muito ligada ao calendário religioso. Eles tinham todo um calendário religioso com as suas épocas do ano, e as preces, os jejuns, as penitências, as promessas eram todos feitos para essas épocas em específico e direcionados às suas divindades. E quando a gente vai para outra margem do rio, quando a gente olha hoje essa questão de jejum, oração e promessas, a gente tem essa imagem, que é a imagem de Jesus, né, que tomou-se como herança a religião cristã, que é o cristianismo. Então, o cristianismo hoje ele carrega uma herança de várias religiões, de várias culturas, de várias traduções. Sim, então o cristianismo de hoje ele é uma síntese das, das civilizações judaicas, né, de todas as práticas e tradições helênicas, que helênicas tem a ver com os gregos, tem as tradições romanas também, porque começou ali no Império Romano, o cristianismo em si que a gente tem hoje, né? Oriente Médio também, viajando ali pela Síria, porque o Jesus ele estava ali naquela região onde a gente tem o Israel, né? Aquela região onde a gente tem ali a região da Síria, a região da Jordânia. Então, o cristianismo de hoje tem muito dessas raízes ali do Oriente Médio. E também a europeia, mas quando a gente fala da europeia, é muito ali na região germânica, da Alemanha, quando teve aquele cristianismo mais medieval, naquela época, né, da Idade Média, onde pegou muito dessa cultura europeia que moldou o que a gente tem hoje, o cristianismo. Então, o jejum, basicamente o jejum, ele tem muito a ver com essa imagem de Jesus, onde ele, segundo as histórias, segundo a Bíblia, ele jejuou no deserto durante 40 dias e 40 noites. Então, esse número 40 vem a palavra quaresma, que foi o tema do nosso vídeo passado, onde a gente destrinchou tudo sobre a quaresma, sobre o seu significado e sobre tudo que ele carrega de simbolismo. Então, assim, a questão das promessas, questão dos votos no cristianismo é muito presente isso na cultura cristã. E também existe uma diferença, né, entre votos e promessas. Existe os votos que na verdade são promessas, são promessas que chamam de monásticas, ou seja, quando a pessoa ela utiliza aquela promessa como uma coisa de vida mesmo, né, uma linha de vida. A gente tem, por exemplo, votos de pobreza, muito comum em monges, onde ele faz esse compromisso com Deus de não ter nenhum ganho material, financeiro, enfim. Tem votos de castidade, que aí a gente entra a questão dos padres, né? Todos os padres não podem ter esposas, não podem ter relações sexuais, como também a castidade, que é aquele período, né, tanto do homem quanto da mulher, onde eles se comprometem a não ter esse contato, né, sexual com, com o outro
até o período do casamento. Então tem a ver com promessas também a Deus. E a questão da obediência muito forte a questão da obediência. A oração, ela é o centro do cristianismo, é a conexão. Para você que se conectar com Deus, você tem que sentar, ajoelhar-se e fazer uma oração, fazer uma prece, que aí você vai ter uma conexão direta com Deus, com o divino, com Jesus, com a Santíssima Trindade, enfim. A gente tem essa questão do jejum muito presente também no islamismo. Então, no islamismo, a gente tem um período chamado de o mês do Ramadã. Já ouviram falar do mês do Ramadã? Sim. Então, nesse mês do Ramadã, todos os muçulmanos que seguem a religião islã, eles fazem um jejum específico, tá? E esse jejum, ele é um dos 5 pilares do islamismo. Então, para você ser um muçulmano, você tem que seguir 5 pilares. Vamos lá, curiosidade, né? Curiosidade que ele vai contar para vocês. Primeiro pilar para você ser um muçulmano, tem que acreditar em um único só Deus, Allah, né? Allah. Aqui a gente fala Allah, mas a pronúncia é Allah. É bem fechada, é como se tivesse um sapo na boca, sabe? Allah. E acreditar no seu único profeta chamado Muhammad, que é o Moisés. O segundo pilar é fazer 5 orações durante o dia, que em árabe se chama salat. E essas orações você tem que ser direcionadas à Meca. Então você tem que, se você não tiver em uma mesquita, você tem que chegar no quartinho, no local específico e direcionar a Meca. Você tem que pegar o Google Maps ali, né? E de fazer a direção com o tapetinho à Meca. Chama salat. E existe também a questão da caridade, né? Que é as esmolas. Lá eles chamam de esmola, em árabe é al-zakat, onde o muçulmano ele dedica 10% dos seus ganhos anuais para caridade. Não vai jogar na mão, né, de nenhum sacerdote, nada. Eles já colocam todos essa parte, né, dedicada para para os irmãos que menos favorecidos diretamente para eles. Então não tem intermédio, eles colocam, né? Eles ajudam diretamente os irmãos sem passar por esse intermédio de igreja, enfim, de qualquer coisa que seja nessa religião. E a quarta, que é esse jejum, é obrigatório fazer um jejum específico, em árabe chama Assaum, que é esse jejum no mês do Ramadã. E o quinto pilar, que não é obrigatório, que é a peregrinação à Meca. Se chama Al-Hajj. Al-Hajj. A peregrinação. Significa a peregrinação. Então, não é obrigado, porque nem todos os muçulmanos têm condições financeiras e físicas, porque a gente tem a Meca ali, fica naquela região, né, lá do Oriente, bem perto de Israel ali, né, bem perto ali desses países árabes, mas tem muçulmanos que ficam ali no norte da África, do outro lado. Então não tem como eles fazer essa peregrinação, passar pelo deserto do Saara, né, e ir até lá. Nem todos, mas é um dos pilares, pelo menos uma vez na vida, você ir até lá. Então tem sim a questão da oração através do salat e o jejum, né, no mês do Ramadã, que se chama Assaum. Tá vendo? Tem na cultura, meu amigo. Brinca com ele. Brinca com ele. Então tá aqui. Quando a gente vem pro Brasil, o Brasil ele é um país onde ele difundiu muito rápido a tradição cristã, devido, é claro, aos nossos colonizadores e também toda aquela manifestação da Igreja Católica, né, antepassada para poder evangelizar os indígenas. Então, a tradição católica brasileira ela entrou como raiz mesmo em toda a nossa sociedade. Até hoje, apesar de que a gente tem alguns movimentos ascendendo, como principalmente a protestante, apesar de que hoje o Brasil é um país que na sua constituição ele é laico, então há essa liberdade espiritual de você, né, ir em qualquer templo, mas até um certo tempo era a religião oficial do Brasil. Sim, tinha a religião oficial no Brasil, que era a religião católica, né? Católica apostólica romana. Então, na tradição católica brasileira, o que que acontece? Na tradição católica brasileira, muitos dos fiéis eles recorrem principalmente aos santos, enquanto na Europa recorre muito a Jesus, a Deus,
Santíssima Trindade, né, que é a Virgem Maria, enfim. Aqui no Brasil tem muito essa recorrência aos santos em momentos difíceis. Então são pedidos ligados a doenças, são pedidos ligados ao desemprego, a questões familiares, a questões de proteção, nascimento também, reza para santo, e aquelas causas consideradas impossíveis, né? Quem é o santo ligado às causas impossíveis? Vamos ver se vocês lembram aí. Tá aqui na imagem, ó. Vamos ver se vocês são cristão mesmo. Então, gente, São Judas de Tadeu. Ele é essa da imagem do meio aí, ele é o santo associado às causas difíceis. Então, você tem essa devoção a esse santo. A da esquerda é a Nossa Senhora de Aparecida. Essa Nossa Senhora de Aparecida é a mesma Nossa Senhora, tá? Nossa Senhora de Aparecida é apenas um título, Aparecida, porque ela apareceu. Os pescadores foram pescar no rio, não estava pegando nada, porque ia ter uma festa na cidade. E aí eles jogaram uma rede e pegaram uma estátua, né, de barro, só que dessa santa, só que estava sem cabeça. E eles colocaram no barco, jogaram de novo a rede, pegaram apenas a cabeça dessa estátua, onde formou essa estátua completa, e depois eles simplesmente, milagrosamente, começaram aí a pegar muitos peixes, tendo aí sendo esse milagre grande, e aí conseguiram fazer a festa na cidade, e aí essa santa tornou-se a padroeira do Brasil, entendeu? Então nós temos a Nossa Senhora do Carmo, eu tenho até aqui, ó. Todo o escapulário ele tem imagem de Jesus, olha aqui, e tem a Nossa Senhora do Carmo. Tem uma historinha também da Nossa Senhora do Carmo, né, que ela apareceu lá para o São Simão Stocks, lá no Monte do Carmo, onde ela apareceu lá para ele e deu de presente um escapulário, né? Que é na verdade, o escapulário de antes era um pano assim grande, e falou para ele: olha, todas as pessoas que estão aqui, né, podem se considerar os carmelitas, né? Que estão no Monte do Carmo, e todos eles que usarem os escapulários, eles estão protegidos por nós. E aí nós temos a Nossa Senhora do Carmo, né? Que aqui do lado é o Menino Jesus, né? E acho que tem mais alguma coisinha aqui. Não, é só o Menino Jesus. Justamente para representar essa proteção. Curiosidade do Dene, viu? Vamos lá. Santo Antônio, à direita. Então, Santo Antônio é invocado quando? É o santo casamenteiro, né? Casamento e ajuda material. E o da direita é o Padre Cícero. Então, muita devoção ao Padre Cícero, né? O Padre Cícero, ali na região do Nordeste. Quanto a orações. A orações, quando a gente fala de orações, principalmente na tradição popular brasileira, eu lembro muito lá no meu Tocantins, quando eu era menor, onde várias pessoas da comunidade iam de casa em casa durante 9 dias seguidos para fazer orações, para pedir, né, intercessões do alto. E como é que se chama essa reunião? Novena. Sim, então na tradição católica brasileira temos a chamada novena. Novena que se remete a 9, o número 9, 9 dias. Por que 9 dias? Por que não 10? Vocês sabem? Pois é, porque a questão dos 9 dias é mais uma coisa bíblica, tem origem bíblica, tá? Porque dizem que quando Jesus subiu aos céus, todos os apóstolos e a Virgem Maria, que é a mãe dele, permaneceram em oração, né, durante 9 dias. E após 9 dias, o Espírito Santo desceu sobre eles e fez toda essa aparição. Então, por isso, é feito durante 9 dias. Tá? E aí temos a novena, que é uma forma aí onde as pessoas fazem essa oração para poder pedir, né? Quando alguém está com doença muito grave, quando após o falecimento de alguém, algumas festas de padroeiros, momentos difíceis que a cidade está passando. Então, teve muito essa questão das novenas, que aí entra as questão das rezadeiras, e todo esse estudo a gente detalha lá no curso do benzimento. Eu falo tudo
sobre isso de uma forma mais aprofundada, de como começou essa tradição, qual é a importância disso, e a gente define muito bem o que é rezadeiro, o que é benzedor, né? Enfim, tá lá no curso, vejam vocês, tá? Eu detalhe muito mais sobre a questão das novenas, que é uma tradição cristã brasileira. E não apenas isso, aqui no Brasil a gente tem as famosas romarias. Essa imagem, você sabe da onde é essa imagem? Acertou, você que falou que é a Romaria do Divino Pai Eterno lá em Trindade. Sim, essa imagem é de lá. Então nós temos a tradição católica, essa questão dessa oração, dessas romarias que são feitas, essas orações, esses pedidos. Então essa tradição aí acontece entre o fim de junho até o início de julho. Eu não sei qual a data desse ano, mas ela remonta desde 1940. Então, em 1940, olha o que, que aconteceu. Um casal se estabeleceu do lado de um riacho, e aí eles trabalhando ali perto, um homem foi lá, o homem do casal, né? Foi lá e viu uma estátua não, uma pedrazinha de barro. Ele achou uma pedrazinha de barro, e nessa pedra, na verdade, era um medalhão, e nessa pedra estava desenhado a Santíssima Trindade, né? Coroando ali a Virgem Maria. Aí o que, que ele fez? Ele contou para os amigos, contou para os familiares, e eles começaram. Tá aqui, ó. Deixa eu colocar a imagem assim. Aqui, ó. Essa pedra aqui, ó. E aí eles começaram a rezar em torno dessa pedra. E você acredita que começou a ter cura, começou a ter, que os católicos chamam de graça, né? E aí caiu na boca do povo e todo mundo saía de vários cantos de Goiás, do Brasil, para fazer essa peregrinação para ir de encontro a esse medalhão, né, a pedido. E desde 1840, o pessoal sai de Goiânia e vai até Trindade, principalmente ali no Santuário da Basílica, né, que é todo esse festejo, tá bom? Interessante, né? Outra coisa interessante ligado à questão das promessas é aqui em Aparecida do Norte. Então, na cidade de Aparecida do Norte, em São Paulo, tem muito essa questão das peregrinações. Então, muitos fiéis fazem essa procissão para Aparecida do Norte, que é a capital católica do Brasil, né? E tem uma passarela aqui, ó, deixa eu colocar essa imagem. Tem uma passarela aqui onde as pessoas elas vão lá e pagam as promessas que fizeram. Então, elas pedem promessas e se caso der certo essa promessa, né? Eles vão lá e fazem esse percurso na passarela de joelhos. E tem uma sala ali, fica no subsolo do Santuário Nacional. Tem uma sala lá chamada Sala das Promessas. Então, lá nessa Sala das Promessas, você pode colocar objetos, fotos de pessoas para poder pedir ajuda. Então, tem toda essa questão ligada, né? Olha só o tanto que a gente está passeando, né? Toda essa questão ligada promessas, a jejuns, a orações, tudo isso na nossa cultura e que a gente vem vendo ao longo da história que, de certa forma, tem, né? Uma, uma, um certo ponto ali de verdade em todos esses acontecimentos. E quando a gente olha à luz do espiritismo, à luz da doutrina espírita, então, no espiritismo, a oração, ele sim é considerado um contato com Deus e aos bons espíritos quando você está num momento difícil, quando você está ali precisando de ajuda, o espiritismo orienta a você fazer a oração, porque aí você vai ter toda essa possibilidade do seu mentor, né, chegar perto de você, né, elevar seu pensamento, acalmar as emoções que você está sentindo, ajuda também a iluminar as decisões que você está ali com dúvidas a tomar. E principalmente a oração entra para fortalecer essa sintonia espiritual. Então a oração ela é muito disso, né? O espiritismo ele entende e sim que ele é um diálogo, né, com Deus e com esses bons espíritos. Mas o espiritismo alerta, ele coloca um entretanto sobre a oração, porque ele não serve apenas para pedir algo. O espiritismo fala que você tem sim que fazer uma autoanálise, colocar-se diante de si mesmo e reconhecer.
principalmente as fragilidades. Não apenas para você pedir. A oração não é apenas para pedir, mas também agradecer. A gente sempre ora para pedir, né? Mas a gente tem que orar também para agradecer. E o Espiritismo bate muito nessa tecla. Sobre a questão das promessas, o que o Espiritismo fala? O que eu encontrei é que o Espiritismo ele não vê sentido em você comprar uma graça. Ou seja, se eu ganhar uma promoção, se eu for contratado, eu vou, né, fazer alguma coisa, vou doar uma cesta de alimentos. Não, o Espiritismo fala o seguinte, que não tem esse sentido de você comprar algo, né, de você fazer essa troca com o divino, porque o plano espiritual, né, não tem essa de você dar uma coisa e receber algo em troca. Não. O Espiritismo ele afirma que só tem valor realmente as questões das promessas se você se conduzir para uma mudança concreta. Se você tiver uma certa intenção de evolução moral, uma evolução pessoal, e aí sim as promessas elas terão sentido. Eu já vi aqui na internet várias pessoas, né? Olha, vamos lá, se tal pessoa da minha família melhorar, eu paro de fumar, eu paro de beber, enfim, várias mudanças bruscas de vida e que acontecem. Olha só que interessante, acontecem alguns milagres e a pessoa vai lá e fala, olha, parei de beber, parei tudo. Então, de fato, isso existe, não podemos ignorar esses tipos de acontecimento. E no meu entendimento, eu creio que o plano espiritual ele olha assim e fala: olha, vamos lá, vamos interceder, ajuda, não necessariamente por causa da pessoa que está pedindo, mas também pela pessoa, porque tudo tem ali, tem a questão do karma, né, da pessoa, se ela ou não tá passando por isso, é para ela passar, mas se caso não tiver no karma dela, por exemplo, de ela desencarnar cedo e uma outra pessoa da família tá fazendo esse pedido, essa promessa, eu acho que eles aproveitam e faz ali um combo ali, olha, vamos ajudar ela e em seguida a gente vai estar ajudando a outra pessoa também. Mas eu vejo também que não é 100%, sabe? Não necessariamente você vai fazer uma promessa que você vai conseguir um milagre, necessariamente. Eu acho assim que tem muitas incógnitas, muitos pontos ali que Deus, a espiritualidade leva em conta para atender ou não um pedido. Mas, sim, existem sim essa questão das promessas sendo atendidas, mas não 100%. Tá? E sobre o jejum, o que o Espiritismo fala sobre o jejum? Então, o jejum, o Espiritismo não vê como uma exigência e barganha, ou seja, uma exigência de Deus, e também a questão da barganha, né? Eu vou fazer jejum, se eu parar de comer durante 2 dias, eu vou ganhar tal coisa. Não. O Espiritismo, ele abnega isso. Ele diz que só faz sentido mesmo se houver um equilíbrio, né? Um autocontrole, um afastamento dos excessos. Também, eu até anotei, não sei onde tá, mas do ponto de vista científico, o jejum, ele auxilia no controle da insulina, auxilia também na questão de perda de peso. Então, o jejum, quando é feito num período curto e muito bem controlado, ele sim favorece bastante, né, a parte do corpo, mas não pode ser prolongado. Pessoas com diabetes não podem fazer jejum. Eu não sabia, mas pessoas com diabetes não podem fazer jejum. Mas o Espiritismo ele deixa muito claro, né, que precisa haver essa linha de transformação moral para poder favorecer o jejum, mas não significa que você fazendo jejum você vai ter esse objeto de barganha com o plano espiritual. Então, gente, para finalizar, eu fiz uma reflexão porque quando a gente olha o Ocidente, que é aqui o nosso lado, né? O Ocidente é toda a parte da Europa para a esquerda. Se você pegar o mapa mundi, toda a parte da Europa para a esquerda é o Ocidente. Então nós temos as religiões ocidentais, que é o islamismo, o judaísmo, o cristianismo como principais, e a gente vê que a questão desses 3 pontos eles variam muito entre as religiões ocidentais e as religiões orientais, como o budismo, o taoísmo, é, o hinduísmo. A gente tem uma totalmente as linhas de pensamento, as linhas de doutrina, as linhas de contato com Deus é totalmente diferente entre essas duas. E a gente não pode fechar os olhos para isso. A gente tem que pegar a coisa boa de um e a coisa boa de outro. É o que eu tento, né? Então, quando a gente olha
para as religiões ocidentais, a gente vê que a questão da oração ela é muito uma súplica. Você sempre está pedindo para o alto, como se o alto, como se Deus, como se os bons espíritos, nossos mentores, não soubessem o que a gente está passando, né? Então tem muito disso, muito dessa medicância, né? De você mendigar mesmo para Deus, olha, me acude, me atende. Tem muito disso aqui. A gente não pode negar isso, que há muito disso também. Mas é claro que a oração ela vai muito para o agradecimento, ou seja, você só reza se der certo. Porque se não der certo, você vai rezar, falou, oh Deus, obrigado por não der certo. Ninguém vai fazer isso. Então, muito da oração ela é apenas em agradecimento ou quando pede, ou quando está pedindo. Quando não dá certo, ninguém faz oração. E é o cerne das religiões aqui ocidentais isso. E as orações muito da entrega também, das pessoas rezando o terço, das pessoas é, fazendo as procissões, como a gente viu nas imagens anteriores. E aqui nas religiões ocidentais é muito focado em Deus, né? A figura. Você sempre tá Deus, 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 pede a Deus, pede a Jesus, pede a Deus, muito disso. Em contrapartida, nós temos as religiões orientais que focam muito no autoconhecimento. Então, se você olhar nos ensinamentos de Buda, tá lá as quatro nobres verdades, né? O sofrimento existe, enfim, várias dessa parte dessa doutrina, desses ensinamentos que leva a esse autoconhecimento, esse conhecer-te a ti mesmo, e muito ligado também à disciplina mental, à disciplina física, que o taoísmo leva muito essa questão disso também, dessa conexão. E muito também que não entrega a sua vida a Deus. Muito das religiões orientais fala que a vida tem que ser controlada por você mesmo. Você tem que buscar a sua iluminação. Não é nenhuma pessoa que se iluminou ou que se entregou para a humanidade em carne e corpo, né? Espírito, que vai fazer você se salvar, né? Muito das religiões orientais fala de você voltar para dentro, em vez do Deus faz as pessoas voltarem muito para a consciência. Eu acho muito interessante isso. Eu acho que tem que ter um pouco dos dois, né? De você pedir sim, sempre para a espiritualidade interceder, mas também fazer a sua parte, né? De você buscar através dos seus méritos bater cabeça, que a gente vai bater cabeça no nosso mundo, na nossa vida, para a gente poder melhorar. Que a a doutrina espírita, ela acaba nos ensinando isso, que a gente tem que buscar através dos nossos próprios meios, que é a nossa vida, ela é muito baseada nisso, da gente poder batalhar, e que a oração sim faz sentido, as promessas, quando levadas a cabo de uma evolução moral, também pode fazer sentido. O jejum entra nessa parte também física, mais na parte física, não necessariamente uma barganha, e quando feito de uma forma com a verdadeira intenção, acredito sim que funciona. E para finalizar mesmo, tem um filme bastante interessante, não é da época de vocês nem da minha, né? Porque esse filme é de 1959, chama O Pagador de Promessas. É muito interessante esse filme, porque tem muito essa questão das promessas, né? Então, eu não sei se tá na internet. Eu acho que tá em preto e branco na internet esse filme, porque esse filme ele fala desse cara aqui que é o Zé do Burro, chamado Zé do Burro, que ele tem um melhor amigo dele que é um burro, né? E aí, o que que acontece com esse burro do Zé do Burro? Ele é atingido por um raio. E aí ele fica muito doente, esse animal de estimação do Zé, né? E aí ele faz uma promessa pra mãe de santo chamada Santa Bárbara, que é uma mãe de santo, né, do candomblé, que é uma santa do candomblé, né? E faz essa promessa que se caso o burro dele melhorasse, ele ia dividir as terras dele, ia carregar, na verdade, dividir aos pobres e carregar uma cruz pesada até a igreja de Santa Bárbara lá em Salvador, fazer uma peregrinação e oferecer para o padre. E o que que acontece? O burro melhora. E aí ele vai lá pagar a promessa dele. Aí ele chega de madrugada na igreja com essa cruz, oferecendo pro padre, falando: olha, eu tenho que entrar na igreja para pagar a promessa. Mas pagar a promessa para quem? Para Santa Bárbara lá do Candomblé. Aí o padre, negativo, você não vai entrar nunca na minha igreja. E aí ele bate o pé, começa a chegar na frente da igreja vários candomblecistas, né?
para defrontar pro padre, olha, você tá com preconceito, você tá ali com discriminação, e fica essa batalha, né, entre os candomblecistas, né, e o padre não querendo deixar. Será que eu conto spoiler do filme? Vou contar, porque o filme é preto e branco, demora um pouquinho. Então, o que que acontece no final do filme? Acontece que ele chama a polícia, cara, há um tiroteio, uma bagunça, e o Zé do Burro é atingido e morre. Aí, o que que acontece? O pessoal, né, os praticantes do candomblé, coloca ele em cima da cruz, amarra ele em cima da cruz e leva a força para dentro da igreja. É assim que acaba o filme. Então, muito interessante esse filme, Pagador de Promessas, que remonta muito isso, né? Da toda a tradição católica cristã que há no Brasil, com o encontro, né, desses santos que também são cultuados nessas religiões afro-brasileiras, como Umbanda e Candomblé, e essa necessidade, né, de você pagar, de você retribuir o que você recebeu em troca, tá bom? Fica aí para vocês assistirem depois. Gente, então era isso. Espero que vocês tenham gostado.